Boa noite, telespectadores. Aqui é o Roberto Ferrari com mais um Hora Marcada com o Roberto Ferrari, aqui na Rede Premium TV. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com um grande amigo meu, o Dr. Jamil Hassan, que vai falar um pouco sobre a trajetória de vida. Boa noite, Jamil. Boa noite, Roberto. É um prazer estar aqui com você hoje, dividir a audiência com você, dividir informação, compartilhar com esse público maravilhoso que te assiste. É um prazer mesmo estar aqui essa noite, viu? Então vai ser maravilhoso. Tenho certeza que nós vamos poder discutir assuntos de interesse geral, política e outras coisas que está afligindo muitas pessoas hoje em dia, né? Com certeza. Hoje nós vamos falar sobre vários assuntos. Vai ser uma noite divertida. Eu espero que seja divertida, né? Vai ser muito divertida. Porque tudo que é muito sério deixa a gente com rugas, né? Então a gente vai se divertir um pouquinho. Hoje, essa noite, nós vamos nos divertir. Mas eu sempre digo, quando a gente faz o que a gente gosta, a gente está sempre se divertindo. É. Eu gosto de fazer dinheiro. Eu tenho umas impressoras, eu sempre me divirto ligando. Tá certo, então. Para quem é advogado, fazer dinheiro. Eu ligo as impressoras, notas de 100 sempre, a gente fica muito feliz, muito feliz. Fala um pouco, Jamil, da sua vida, como você optou por essa carreira maravilhosa que é a carreira de advogado. Vamos lá. Quando eu era criança, no século passado, né, meu sonho era ser astronauta, aí não tive chance, acho que pelo formato físico, né, biotipo não ajudou muito, e eu resolvi então fazer jornalismo. Eu fiz inscrição, na época existia vestibular, isso década de 80, né? E eu fiz inscrição em todas as universidades no curso de jornalismo e só uma eu fiz direito. E eu passei na época, né? Jornalismo na PUC e direito na FMU. E no dia de fazer a matrícula eu resolvi fazer direito, né? E meus pais ficaram assustados porque eu sempre quis jornalismo. Mas tudo bem, fui para o direito, encantado. Aí no primeiro ano eu queria ser ministro do STF. Nossa. No segundo ano eu já queria ser ministro da Justiça. No terceiro ano eu só queria ter nota para não passar, para não ficar de exame, né? E a vida foi levando a gente. No final queria realmente cargo de magistratura, né, juiz. E a gente é tomado pelo cotidiano. A advocacia é apaixonante, né? E nos tornamos advogados. Estamos na labuta até hoje. Falar uma coisa, sabe que depois de tantos anos eu assumi, sabe, a minha carreira de escritor com 54 anos. E eu, depois dessa carreira que eu amo tanto, Sim. Eu cheguei à conclusão que eu deveria ter feito ou jornalismo ou direito e não engenharia. Sabe que quem gosta de escrever ou é jornalista, a maioria, né, com todo respeito, mas parece que é uma veia, uma tendência, né? Ou é jornalista ou é advogado. Sempre esses dois, né? Porque fala bastante, pensa muito rápido, né? É uma característica. E eu tenho que puxar, meu pai foi um ótimo, um grande advogado, né? Eu vi ele sempre fazendo lendo, né? Processos, lendo. É porque eu vivi uma coisa bem interessante, a transformação da advocacia. Eu fiz estágio na máquina de escrever. Aí eu trabalhei na Rede Globo como estagiário e eles compraram um computador para o jurídico, né? E o computador ficava numa sala fechada com cadeado. Era uma coisa assim. Chegou o mouse, nós fomos apresentados, né? Prazer, mouse e tal. E aquela época a advocacia era realmente de pesquisa. Então você tinha que pegar livros, ler, ir na biblioteca da Associação dos Advogados aqui em São Paulo ou da OAB. A gente fazia esse trabalho, então era muito de leitura. Depois nós experimentamos a fase da internet. Aí tudo virou copiar, colar. Então ninguém mais lê, né? Esse contato direto com o livro. Houve um empobrecimento em relação ao contato com o livro. Eu acho que o que incentivou a gente a escrever muito, né, era esse contato que a gente teve com o livro. A internet acho que empobreceu um pouco isso. Eu acho que a internet ela causou esse problema e a juventude hoje, os adolescentes e os jovens de hoje, eles são o cola-copia. Não existe mais uma leitura que você possa fazer assim. Você não desenvolve raciocínio. Eu estou lendo aqui, esse cara foi o imperador, sei lá, da China, o que ele fez, o que ele não fez, ou essa lei que se aplica nesse caso, não se aplica nesse. Ninguém mais vê nada. Então, temos que tomar muito cuidado, porque a internet é um conhecimento superficial, né? Você olha a internet, você acha que vai aprender muita coisa, é superficial. A leitura do conteúdo completo é essencial. Do livro. Isso é ter contato com o livro. Em casa, por exemplo, eu estimulo os meus filhos a lerem. Então, toda noite, e eles gostam de decorar o livro, né? É uma questão de segurança psicológica, criancinha e tal. Então, toda noite a gente lê 20 vezes o mesmo livro. Mas tem que ter o contato com o livro. Eu acho isso essencial. Muito importante. Muito importante. Essencial. Outro dia eu tive contato com uma pessoa que falou que na casa dela, ela limita
internet, celular e faz os filhos lerem. Aí eu faço isso em casa também. Quer ver uma coisa interessante, uma pesquisa inglesa que foi feita? O que essa geração Z que é atual, né, tem em comum com os egípcios? Parece uma coisa maluca, né? Não tem nada a ver. Né? Quando a gente olha os aerogrifos, eles são símbolos, né? Aquilo lá não são letras que formam uma palavra. Não, são símbolos. São símbolos que, em conjunto, transmitem uma ideia que é uma ideia interpretável. Então, quando a gente pega o pessoal de smartphone e tal, eles começam a mandar caretinha e tal, eles estão copiando aquele sistema de símbolos, né, de transmissão de ideia, não de palavras. Então, isso empobrece o vocabulário. E a gente entra numa crise cultural, nós estamos numa, né? E não é só brasileira, mas essencialmente no Brasil. É uma crise, um problema. Ser culto é um defeito hoje em dia, né? Ser educado, então, nem se fale. Se você é educado, você é frouxo, né? Não pode, né? É uma questão de competição de quem é mais agressivo, né? Exatamente. Eu acho, nessa questão que você falou do muito símbolo, eu acho que também, aí que é um assunto que foge um pouco do que a gente está falando hoje, mas eu acho que o relacionamento humano deteriorou total em relação com WhatsApp, Facebook, Twitter, e são ferramentas úteis, mas que as pessoas estão usando em demasia. Aí o que acontece? O cara arruma uma namorada pelo Face. Não sei o que tal, vou namorar. Olha, eu não posso falar muito. Quando vai terminar, ele termina o relacionamento pelo Twitter. Tipo... Ou pelo Instagram, ou pelo que for. Posso contar uma coisa? Pode. Eu estava prestes a casar num dos eventos, aí um tempo atrás, mais de 10 anos, né? E eu terminei, faltava 40 dias para casar, eu terminei por telefone. Eu estava de saco cheio, não queria falar com a pessoa pessoalmente. E aí, era um domingo à noite, eu até lembro, eu liguei para ela, eu falei, bom, vamos fazer o seguinte, eu não vou casar, tal. E aí os convidados, eu falei, os convidados a gente avisa depois, né? E eu desfiz o casamento por telefone. E faltava quantos dias para você casar? Uns 40, até menos. Não. Aí eu peguei o dinheiro da lua de mel e fui para África do Sul, né? E aí depois eu conheci a tua esposa. Aí eu conheci minha esposa. Era ano de Copa, África do Sul, coisa e tal. O que eu vou fazer, né? Odeio futebol, mas eu fui para lá. Todo mundo estava indo, vamos também, né? Aí eu fui para África, conheci minha esposa lá. Que bacana, é muito... Meio maluco, né? Não, você está falando, terminou o telefone. O que eu falo, tudo bem, é um caso ou outro, assim acontece. Agora, o normal hoje em dia é o cara terminar no WhatsApp. Não quero mais saber, termina, quer dizer, todo o contato que você teve com a pessoa, todo o relacionamento não significa nada. Eu vou te contar uma coisa. Eu dou aula, né? Eu leciono desde que eu acabei a faculdade, já são quase 25 anos dando aula. O que a gente percebe? Isso é uma coisa muito interessante e eu tento corrigir isso dentro de casa. A subordinação. A subordinação é um exercício doméstico. O filho aprende a respeitar o pai e a mãe em casa como uma autoridade. Quando ele vai para a escola, ele transfere essa ideia moral, esse temor reverencial para os professores. Depois, quando ele vai trabalhar, ele transfere isso para o seu chefe. Ele começa a exercer isso de uma maneira... A hierarquia. Mas isso começa dentro de casa. Só que dá muito trabalho educar uma criança. Muito. Não é fácil. Ter filho não é só parir. Dá trabalho. Hoje em dia, as pessoas são muito práticas, né? Elas querem resultados imediatos. Então, como fazer a criança ficar quieta? Joga um celular na mão dela. O celular não educa, ele entretê. Não há exercício de subordinação, né? Não há um exercício de respeito, de educação, não há nada. Aí, quando ele entra na faculdade, e eu vou falar porque é a experiência que eu tenho, ele não sabe respeitar a autoridade do professor, se torna um aluno agressivo, e é comum a gente ver no Facebook essas histórias de alunos agredindo os professores, é porque não sabe respeitar, nunca exerceu a subordinação em casa, porque educar dá trabalho. Joga um celular na mão é mais fácil. E outra coisa que eu vou falar, não só a questão de jogar o celular, os pais preferem eles compensam a ausência deles com presente. Então é aquele negócio. O filho, pai, me dá um carrinho, não sei o quê. Puxa, eu vou dar porque eu não estou aqui toda hora, meu filho, vou dar o carrinho. Ele não sabe dizer a palavra não, Jamil. Esse é um problema grave. Não existe o não. Esse é um problema grave. Em casa a gente faz um exercício, em casa realmente a gente passa por... É difícil falar para você que é fácil. Educar não é fácil. Dar bons exemplos que os filhos sempre copiam os pais. Então, mesmo que você queira errar, tem que dar bom exemplo, né?
Então você nunca erra na frente do seu filho. Você vai cometer, está nervoso, você nunca xinga na frente do seu filho. Uma vez eu estava muito nervoso e acabei falando um palavrão e meu filho adorou. Ele não sabia o que era. E ele começava a repetir para tudo, para a porta, para a parede e tal. E a gente chamou, né? Falou, olha filho, não pode, porque os filhos copiam os pais. Então você sempre tem que estar se policiando. Isso é muito difícil. Agora, te fazer uma pergunta. Você falou dos alunos. Nós, no outro bloco, a gente vai falar um pouco disso, mas como é que você vê o nível educacional desses alunos que entram na faculdade hoje? Em tudo, em saber escrever... Pode falar a verdade ou tem que ser educado? Não, pode falar a verdade. Eu vou contar já para vocês como que é. É uma história bem interessante, né? Houve um declínio, a gente percebe isso claramente que houve um declínio. E com a privatização da educação, essa abertura incondicional de universidades que nós experimentamos hoje no Brasil, transformou o aluno em mercadoria. Então todo mundo quer um aluno para pagar mensalidade, é isso que acontece. Então não importa o nível, não importa se ele passou por um processo seletivo, que não existe na prática, a gente sabe que não existe, né? E admite-se qualquer coisa. Eu dava aula numa universidade, 5º ano, último ano de direito, prática jurídica, a pessoa tem que aprender a fazer petições, que é algo essencial, é o básico do advogado. Não quer desenvolver tese, mas pelo menos saber escrever uma petição, tem que saber. Né? Eu acho que é o mínimo. O mínimo. E eu consegui reprovar um aluno porque ele não conseguia escrever. Não é que ele não conseguia concatenar ideia, era problema de formação básico. Como a pessoa pode querer ser advogado se não sabe e não gosta de escrever? A afirmação é como a pessoa chegou a frequentar um curso universitário sem saber escrever. Esse que é o grande problema. E é o que a gente vê hoje. E o pior é que a gente vê essa enxurrada de diplomas. Todo mundo tem diploma para alguma coisa, né? E não serve para absolutamente nada, porque o mercado é extremamente seletivo. Aí a gente vê, o Brasil está em crise, engenheiro vendendo suco. Está vendendo suco, talvez, porque ele não tem um bom diploma ou não fez uma boa carreira. Ou porque fez, infelizmente, aquilo que eu falo sempre. A pessoa não faz a pergunta... O que eu tenho que fazer na minha vida? Ela fala, o que eu tenho que fazer para ganhar dinheiro? É a pergunta errada, é o contrário. O que eu preciso fazer para... ganhar dinheiro. Não para ganhar dinheiro, desculpa, que eu gosto. Fazer. Que eu goste. E aí, quando você achar o que você gosta, você vai lá e faz. E vai conseguir ganhar dinheiro com aquilo. Vai lá e faz. E é interessante... dou aula há 25 anos, a gente vê altos e baixos. Atualmente eu foquei num público específico, né? Que é pós-graduação, mestrado e cursos à distância. Eu estou evitando ter um pouco de contato com o aluno. Nada contra, tal, mas é uma questão de estado de espírito. Eu não me encontro mais em estado de espírito de ter um contato direto nessa fase da minha vida com o aluno. Pode ser que no futuro eu volte. Hoje em dia eu acho que é meio improvável, mas estamos lá. Né? E tem vários casos engraçados que a gente passa em sala de aula. Né? Imagino. Coisas do cotidiano, é muito engraçado. É uma experiência de vida muito interessante. Eu vou te falar desse assunto. Eu tenho um colega de faculdade que ele continuou dando aula no Mackenzie. Aula de mecânica dos solos. E eu encontrei com ele outro dia e falei, bom, e aí, como é que estão as coisas? Como é que estão os alunos? Ele falou, eu dou aula 3 vezes por semana. De sexta-feira, os caras querem só sair para encher a cara e embalada. Ninguém quer saber de estudar nada. Então eu fico imaginando, o engenheiro que vai se formar com essa experiência. Com isso. Ele vai construir e derrubar coisa. É uma coisa complicada. É engraçado. Eu lamento, é lamentável que as pessoas não percebem. Independente de partido político, houve uma desconstrução do Estado para nós chegarmos na situação que estamos hoje. Com certeza. Nós não chegamos aqui por uma sequência de atos, nós chegamos aqui por uma consequência de algo previamente planejado. Foi planejado nós estarmos assim hoje, infelizmente. Bom, a nossa conversa está ótima, mas vamos parar para tomar um cafezinho e depois a gente volta? Vamos sim. Então eu quero ver esse povo maravilhoso daqui a pouco aqui. Tá certo.